Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a série Calibre 66. Hoje vamos falar de 1 Crônicas. 1 e 2 Crônicas, assim como 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, eles eram um livro só. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Era um livro só, segundo o Antigo Testamento hebraico. O autor de 1 Crônicas é incerto, mas vale ressaltar que a tradição judaica atribui a Esdras o livro de 1 Crônicas. Diz que o autor de 1 Crônicas é Esdras. O propósito de 1 Crônicas era restabelecer a forma, o padrão de culto a Deus no período pós-exílio, aquele período pós o exílio da Babilônia. Podemos dividir em duas partes, 1 e 2 Crônicas. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós podemos ver a genealogia do povo de Israel, a origem do povo de Israel. E do capítulo 10 até o capítulo 29, nós vemos o reinado de Davi. Vemos coisas como, por exemplo, como que o Davi se tornou rei, alcançou o reinado de Israel, de todo o Judá, como, por exemplo, eram os feitos militares de Davi. Vemos também o desejo e a realização de Davi em levar a arca para Jerusalém. E além disso, vemos o sonho, o desejo de Davi de construir um templo para Deus. E eu quero ressaltar aqui o capítulo 20, o versículo 4. Porque o Davi, ele era um líder muito influente. Ele era uma pessoa, até mesmo antes de ser líder, muito influente. E ele influenciava as pessoas para o lado positivo, para o lado vencedor. Você lembra quando Davi, ele não era rei, era um pastor de ovelhas, e ele venceu aquele urso, aquele leão? Ele livrou a ovelhinha do urso, do leão. E toda vez que o urso e o leão, ele ia lá, ou algum outro urso, algum outro leão iam lá, ele lutava e vencia aquele urso, aquele leão. Lógico, Deus ajudava o Davi a vencer, Deus dava a vitória para o Davi. E aí você deve lembrar também de quando Davi ainda era, podemos dizer que um anônimo. Ele vai lutar contra aquele gigante Golias e vai vencê-lo. Qual era a mentalidade dos soldados naquela época, antes de Golias ser vencido? Esse Golias não pode ser vencido, não tem como a gente vencê-lo. Por isso que os soldados, eles tinham medo. Eles se retraíram, se esconderam, eles não foram de encontro ao Golias, não foram combater o Golias. Por isso, mas quando Davi venceu, a influência da mentalidade vencedora fez com que o povo, os soldados, acreditassem que ainda que um gigante se levantasse, Deus poderia dar a vitória, Deus poderia ajudar. E aqui no capítulo de número 20 de 1 Crônicas, se você ler esse capítulo, é um capítulo em que os homens de Davi têm uma grande mentalidade vencedora. Eles vão decidir vencer alguns lugares, alguns povos, alguns inimigos, e eles vão ao encontro. Eles vão ao encontro daquele despojo, eles vão de encontro aos inimigos, eles vão atacar os inimigos e vão vencer. Só que aqui no versículo 5 de 1 Crônicas, a palavra diz assim, capítulo 20, versículo 5 de 1 Crônicas. Tornou a haver guerra com os filisteus, e El-Hanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão. Veja só, esse El-Hanã, ele venceu Lami, que era irmão do Golias. Você sabia que o gigante Golias tinha um irmão? Pois é, estamos vendo aqui na palavra. Quando nós falamos de um irmão do Golias, o que você pensa? Poxa, era um gigante também. A gente supõe que era um gigante, era um guerreiro. Se o Davi não tivesse vencido aquele Golias, qual era a mentalidade que esse El-Hanã, ele teria? Poxa, não tem como vencer esse gigante. Só que a mentalidade dele, pelo contrário, era, assim como Davi venceu Golias, dependente de como esse Lami seja, nós vamos vencer também, eu vou vencer também, porque Deus está comigo. Ele tinha uma mentalidade vencedora. Você sabe que muitas vezes os problemas, eles se repetem na vida de uma pessoa, ou se repetem na vida de um filho, uma filha, na vida de um familiar, de um ente querido, de um amigo.
Você já passou por algumas coisas que talvez alguém que você conhece esteja passando por algo parecido, como era o irmão de Golias, né? Provavelmente era parecido com ele. Você já venceu algumas situações que a pessoa que está ao seu lado esteja vivendo também. E qual é a mentalidade que você tem passado para essa pessoa? Uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de desespero, uma influência negativa de que essa crise não vai passar, que esse período ela não vai conseguir um emprego, que ela não vai conseguir superar essa doença, ou que o filho dela não vai ser livre do vício porque o seu filho, a sua filha, ou uma outra pessoa, quando esteve viciado em droga, uma pessoa que você conhece, ela não conseguiu se livrar, ou um problema que você teve e você quase morreu com esse problema. Qual é a mentalidade que você passa para essa pessoa? A influência. Eu estou te falando que a influência que nós podemos passar para alguém pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Você sabe que muitas vezes quando um filho ele pega uma doença que o pai teve um dia, que a mãe teve um dia, ele fica desesperado, muitas vezes. O filho, quando passa um problema que o pai ou a mãe, que alguém passou, ele fica desesperado. Se não foi passado para ele, se não foi passada para ele um instinto vencedor, uma mente vencedora, ele acaba se desesperando e pensa até em fazer algo terrível, até mesmo desistir da vida. Mas quando a mentalidade que é passada para ele é vencedora, é uma mentalidade de que, apesar do problema ser grande, com Deus ele pode vencer, ele, mesmo triste, porque todos nós podemos ficar tristes, mesmo decepcionado, até mesmo surpreso com o problema, ele tem uma posição de vencedor, ele tem uma mente vencedora. Eu vou lutar, eu vou vencer. Meu amigo, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, lutou e venceu. Ou quando lutou, não desistiu e vai ser assim que eu vou me comportar. Você que está aí do outro lado, está assistindo a este vídeo, mas tem passado por uma situação difícil. Ainda que tenham te passado uma mentalidade de derrota e não uma mentalidade vencedora, ainda que os médicos tenham passado para você que não tem jeito, ainda que alguém tenha dado uma palavra contrária, eu posso não saber o que você está passando, mas você concorda comigo que Deus sabe? E a maior influência que você pode ter é a influência de Jesus, a influência de Deus. Não que a gente não tenha que ter outras influências, lógico que temos e precisamos. Mas Jesus, quando passou por problemas, ele passou de cabeça erguida. Ele passou acreditando que nós poderíamos vencer. E seja lá qual for a aflição que você esteja passando, eu posso não saber, mas Deus conhece. E Jesus disse assim um dia: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o maior exemplo de mente vencedora, de bom ânimo. Então, você não está assistindo a este vídeo por acaso. Tenha bom ânimo e acredite que mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai passar. E a sua vida será um testemunho vivo daquilo que Deus fez na sua história. Um grande abraço. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, por favor. Deixe o seu like, comente aqui algo abaixo, uma experiência. Comente aqui o que você achou deste vídeo. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, porque tem gente que você conhece que precisa ouvir essa palavra. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo da série Calibre 66.